dia. Só mais 2 minutinhos aí, tá, pessoal? A gente já começa. Isso, bonitinho, maravilhoso, né? Fiquei super assim. Não sabia nem reagir ao presente também. E aí, quem leu o capítulo 4, levanta a mão aí. Salvei vocês, né? Salvei. Engraçado que pra mim, tipo assim, eu leio isso aqui muito rápido. Tipo assim, 2 horas eu li o capítulo 3, já fiz todo o resumo que era pra falar com vocês. Né? Daí eu fico pensando assim, não, mas a galera não tem a mesma compreensão que eu, né? Tem que ficar aí voltando, então é realmente muito mais difícil. Como é que é? Não, e isso é legal, né? Esse esforço de ler e reler para tentar entender, eu acho que é o que vai fazer diferença, né? Porque assim, só ler, beleza, li. Mas como é que eu ponho em prática isso, né? Então, inclusive, é um excelente hábito para afirmar a leitura, né? Tem que ler, reler, entender, colocar atenção ali no que você está lendo. Bom, então é isso. Vamos iniciar. Vamos acomodar nosso corpo aí. Se você está sentado numa cadeira aí em casa, descola um pouquinho a coluna da cadeira, deixa a coluna alinhada. Fecha os olhos, faz uma respiração ampla. As mãos se unem na frente do tórax. A gente vai entoar então 3 vezes o mantra de Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, se prepare esvaziando o seu pulmão. Inspira. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, que nosso estudo possa ser iluminado pelas bênçãos de Deus, que a gente possa absorver esse conhecimento e aplicá-lo nas nossas vidas, na nossa rotina, nas nossas relações. Muito bem, então hoje eu gostaria de começar falando para vocês o que significa Krishna. A gente vai ver aqui que no decorrer do texto, a palavra Krishna é sempre recorrente e às vezes falado assim, então temos que ser devotos de Krishna. Em algumas partes é falado temos que ser devotos de Deus, né? Então o que é ser devoto de Krishna? Krishna, a palavra Krishna significa aquele que é todo atrativo. Então, é natural que a gente entenda que Deus é essa pessoa que é toda atrativa. Se Ele é pleno de todas as qualidades, amor puro, imaginando que a gente possa estar na presença dEle, a gente não vai conseguir olhar para outra coisa, né? A gente vai ficar ali preso, admirado, encantado com a presença de Deus, né? Então, Krishna significa isso, tá? Então, a gente vai ver várias vezes aqui no livro o autor falando, né? Nós temos que nos render a Krishna. Né? Então, é esse conceito de nos render a Deus, tá? E aqui vocês sabem que eu tenho uma estátua aqui de Krishna, que está representada ali com essa figura de um vaqueirinho que
cuida das vacas, que toca flauta e que é brincalhão. Então, depois, se vocês tiverem curiosidade, existem até vários livros que contam histórias de Krishna. Eu sei que pode parecer confuso, mas a gente vai ver no próximo capítulo, um pouco mais à frente também, que Deus ele vem a esse mundo material para trazer a mensagem, assim como ele veio para trazer a Bhagavad Gita. E aí, em diferentes locais, diferentes situações, como até abordei isso no capítulo 1, ele aparece para civilizações, culturas diferentes, de formas diferentes. Então, os Vedas, eles vão entender Deus como Krishna, porque é o conhecimento que veio daquela região ali, que é onde Krishna apareceu, tá? Então, quando a gente lê Krishna aqui, a gente sabe que a gente está falando de uma personalidade, Krishna, que veio ao mundo, mas que também é representada não, mas que tem esse conceito de divindade, né, de Deus por trás. Então, vamos ao capítulo 3, chamado Karma Yoga, o Yoga da ação correta. Krishna vai finalizar o capítulo 2, falando sobre o controle dos sentidos, né? Que a gente leu, de recolher os sentidos quando achar que não é a proposta não é ideal para a nossa caminhada, e mergulhar em Buddha Yoga, no serviço devocional, quando vê que aquele é um bom caminho para a gente evoluir, né? Então ele fala dessa questão do controle dos sentidos. E aí Arjuna inicia o capítulo 3 um pouco confuso com essas instruções do Sankhya Yoga, que é aquela descrição analítica do corpo, da alma, do Buddha Yoga, da questão do serviço devocional, controle dos sentidos. E aí Krishna, então, ele vai falar que todos nós estamos agindo. O tempo todo a gente age. Não tem como não agirmos nesse mundo. Uma simples respiração já é uma ação. E se você parar para observar com mais profundidade, na própria respiração tem violência. Porque você está inspirando um oxigênio, um ar, né? Esse ar que está aqui, e nesse ar possui bactérias. E essas bactérias, quando entram no seu organismo, elas acabam morrendo, né? Então, tendo uma simples respiração, vai existir essa violência. Então, tudo que a gente age tem um resultado. Então, o tempo todo a gente vai estar agindo. Só que essas ações, quando a gente não tem uma consciência espiritual estabelecida, essas ações elas são influenciadas pela essa energia material. Falado aqui também sobre as 3 energias, eu comentei no capítulo passado um pouquinho, a gente ainda vai ver isso mais para frente, que é o modo da bondade, da paixão e da ignorância, que são energias que moldam, influenciam as nossas ações, os nossos comportamentos. Então, o tempo todo a gente vai estar agindo, a gente não tem como deixar de agir. O que a gente passa a fazer então é converter essa ação numa ação espiritual, devocional, para que a gente possa não se responsabilizar pelo resultado dessa ação, né? Tipo assim, vou tirar o meu corpo fora ali, né? Mas é uma ação garantida, e a gente vai ver Krishna falando isso aqui. Deixa eu só ver aqui uma anotação que eu fiz. Tá, então é isso aqui, ó. Ação baseada no conhecimento espiritual, a qual fica-se livre da reação material. Então, é justamente isso que eu falei, você agir com conhecimento espiritual, agir com não só conhecimento, mas com a intenção de satisfazer Deus. Então, isso é entendido como uma ação que não gera karma, não gera reação, porque você não está objetivando os seus sentidos, mas sim você está objetivando a ação espiritual. Dentro desse conceito, Krishna fala que ele assume o resultado dessa ação que você faz. Então, quando a ação é espiritual, a gente livra-se do karma. Lembra que eu falei que pode existir karma bom, karma ruim?
mas que a gente deve evitar qualquer karma, porque karma é o que nos prende aqui. Se a gente tem karma, a gente reencarna para, em teoria, ter que pagar esses karmas. Se a gente faz ação devocional, a gente livra do karma, seja ele bom ou ruim. E aí a gente vai, uma vez que a gente não tem mais karma, vamos dizer assim, que a gente queimou, livrou do karma, a gente, provavelmente nesse momento é quando a gente já atingiu a autorrealização e não precisa mais reencarnar. Então, está livre de karma, tá bom? E aí então, Krishna vai falar que devemos aprender a arte de espiritualizar as nossas atividades. Caso contrário, estaremos agindo em prol da satisfação dos sentidos, gerando uma reação kármica. Então é isso. Agiu com puro prazer para satisfazer os sentidos, vai gerar um karma. Ah, mas aquele chocolatinho é tão gostoso, me dá tanto prazer comer aquele chocolate. O que eu faço? Não como mais chocolate, então, né? Aí vai para aquela resposta lá que a Aline perguntou lá no grupo, né? O que eu faço então se eu quero comer um chocolate? Então a gente vai aprender a arte de espiritualizar a ação. Qual que é a ação? Comer, né? Qual que é o sentido que vai ter prazer com a ação? A língua, o paladar. Então eu vou oferecer esse alimento a Deus. E dentro do que Krishna explica, mas a gente vai ver mais para frente, ele falar especificamente sobre isso. Ele aceita esse alimento como uma oferenda. Não o alimento em si, mas o amor do ato de oferecer. Então, a ação de oferecer o seu alimento se torna uma ação espiritual, porque você está percebendo aquele alimento, está entendendo de onde veio aquele alimento e está devolvendo para o dono. Isso aqui é seu, né? E eu preparei, né? Você fez uma preparação, misturou vários vegetais, grãos e tal, e fez uma preparação lá. Esse aqui veio de você, veio da terra, e você é o gestor da terra, gestor do mundo. Esse alimento é seu, eu preparei para você com amor. Então, fica satisfeito com essa minha ação. E aí, dentro desse conceito, a gente está espiritualizando a ação de oferecer o nosso alimento. E aí, quando a gente come os restos desse alimento oferecidos a Deus, a gente está purificando o sentido língua, né? Que a gente está comendo um alimento espiritual. Então, a gente transformou uma ação que era apenas em saborear um chocolatinho, por exemplo, numa ação que é espiritualizada. Então, a gente está provando de um alimento que tem uma potência espiritual. A gente vai ver isso mais para frente também. Aí Krishna vai explicar, então, aí vai entrar todo esse conceito que a gente foi falado aqui, que está sendo falado, que é o conceito do sacrifício. Né? Até falei lá no grupo, mandei um pouquinho disso, do latim sacro officio. Né? Então a gente tem no Ocidente esse conceito de que sacrifício é uma coisa penosa, que tira a gente da zona de conforto e que é ruim. Nossa, sacrifício, fazer isso, não acredito que eu vou ter que fazer isso. Né? A gente tem essa concepção. Mas o conceito da palavra sacrifício é uma ação santa. Um sacro ofício. Né? Você vai agir, é o seu ofício, mas uma ação sacra, santa. Então é um serviço devocional. Esse conceito de sacro ofício do grego tem essa mesma vertente, a raiz do serviço devocional. Você vai fazer uma ação espiritualizada. Tá? Então, Krishna vai falar o porquê que é importante a gente fazer da nossa vida um sacrifício, fazer das nossas ações uma oferenda, né? Justamente para que a gente possa se livrar do karma. Então, karma, essa palavrinha aqui, vamos colocar assim, vamos entender ela como um resultado. E aí, se a gente coloca uma letra A na frente, vira akarma, sem karma. No sânscrito, quando a gente vê uma palavrinha, uma letra A, às vezes na frente de uma palavra, ela tem uma negativa. Então, akarma, uma ação desprovida de karma. Então, tudo que é feito em sacrifício, em ação santa, serviço devocional, vai culminar nesse caminho de se livrar do resultado dessa ação. Que é ótimo, que a gente não cria as raízes nesse mundo. Então aí Krishna vai falar um pouquinho mais para frente que esse sacrifício
ele tem que ser feito como uma oferenda, como uma entrega mesmo. E a gente tem essa percepção de que tudo que a gente possui, tudo que a gente conquista, tem esforço pessoal, mas em última análise tudo veio a Deus e pertence a Deus. Tem um trechinho aqui. Aqui, ó. Se vocês quiserem até acompanhar, na página 65. Tá? Então, o primeiro verso, o verso 9 da página 65, fala assim: deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Vishnu. Vishnu é uma outra representatividade de Krishna, então deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Deus. Caso contrário, o trabalho produz cativeiro no mundo material. Cativeiro, essa palavra é forte, né? Cativeiro. Mas é isso mesmo, você está gerando karma, você está gerando raízes nessa matéria e você vai ter que voltar para ser responsabilizado pelos resultados. Isso gera um cativeiro, né? Você está sendo mantido preso pelas suas próprias ações. E aí a gente pula lá para o verso 12, para o meio do verso 12, vai falar assim, ó: mas aquele que desfruta destas dádivas sem oferecê-las aos semideuses como reconhecimento é certamente um ladrão. Então é isso que eu estava falando aqui, né? A gente reconhecer que todo o resultado das nossas ações, tudo que a gente come, tudo que a gente conquista é provido por Deus. E se a gente não reconhece isso, a gente age como um ladrão. Por exemplo, a gente fala assim: eu comprei o meu terreno, que eu vou construir uma casa, eu comprei, esse terreno é meu. Mas esse seu? Quem foi o dono original desse terreno aqui? Não sei, simplesmente comprei de uma pessoa. Aí de quem que essa pessoa comprou? Não sei, foi a prefeitura que liberou na época lá. Mas quem disse que a prefeitura é dona desse lugar? Se a gente for analisar, se a gente for no microcosmos, assim, quem é dono da terra é Deus. Ele que criou isso aqui. Então, tudo que existe, tudo que a gente conquista vem de Deus. Então, reconhecer isso é um ato de serviço devocional. Não reconhecer isso é agir como um ladrão. Agir como uma pessoa que está usurpando algo. Né? E para dar prazer para os próprios sentidos. Aí, continuando o verso 13, na mesma página, ele fala: os devotos do Senhor libertam-se de todas as espécies de pecados, porque comem alimento que primeiramente é oferecido como sacrifício. Né? Vamos entender aqui essa palavra pecado como resultado das ações, tá? Não como essa base cristã que a gente tem de que pecado é aquela ação que vamos ser punidos por isso, né? Nesse sentido de repreensão. Então, esse conceito é importante, reconhecer que tudo que existe é de Deus, então, reconhecendo tudo que a gente receber, a gente agradecer a Ele. Comprei um tênis novo, por exemplo. Beleza? Você trabalhou, você conquistou seu dinheirinho, você comprou o seu tênis, mas do que é feito o tênis? De onde que veio essa matéria? Toda a matéria veio desse mundo que existe aqui. Então, em última análise, Deus que proveu, mas ainda assim você pode agradecer, obrigado por esse material que produziu esse tênis, para hoje eu estar aqui trazendo conforto para o meu pé, trazendo não só conforto, mas cuidado, proteção. Então, todas as ações que a gente faz, elas podem ter esse olhar espiritual. Prabhupada, nosso mestre, ele falava assim: para a gente se tornar um devoto de Deus, a gente não precisa mudar as nossas ações, a gente não precisa mudar quem nós somos, o que a gente faz. A gente só precisa colocar Deus nessas ações. Comentei isso acho que no primeiro capítulo, no segundo capítulo, e aí comento de novo agora. Você gosta muito de música, você é um músico, você nasceu com isso no sangue. Como que eu espiritualizo, então, a arte da música? Eu vou escrever letras que falem sobre Deus, sobre o amor de Deus. Não precisamente escancaradamente, né, falar assim, a palavra Deus, né, mas, por exemplo, a natureza que Deus criou é uma coisa divina. Então você vai homenagear isso, glorificar isso, ou vai escutar um mantra, que são sons que têm representatividade espiritual.
Então, esse ato é até engraçado, assim, dentro da cultura do movimento Hare Krishna, né, da comunidade Hare Krishna, a gente fala assim, vamos krishnaizar uma coisa, né? Que é isso, transformar, é a arte de transformar uma ação em espiritual. Eu preciso usar uma camiseta, né? Vou usar uma camiseta que tem uma mensagem negativa? Não. Se possível, eu vou encontrar alguém que produz uma camiseta com uma imagem legal, que representa parte daquilo que eu acredito, e que quando alguém lê, vai falar, nossa, que interessante, o que é isso? Aí você vai lá e fala, isso aqui significa isso, porque Deus é isso. Tá? Então, todas as nossas ações pautadas nesse propósito de olhar e entender que Deus está em tudo, que tudo pertence a Ele. E aí a gente não age como um ladrão, e ainda assim age em ação espiritual. Como que eu faço isso praticamente? Dia após dia, estudando, lendo, se relacionando com Deus, conversando com Ele, não é que tem uma fórmula mágica para a gente, toda a minha ação agora é serviço devocional a partir de 1, 2, 3 e pum, não tem. Nós estamos aqui justamente para isso, para aprender. A gente vai ler um trecho aqui mais para frente que é profundo e que vai explicar um pouquinho até de uma concepção do porquê que a gente está aqui. Tá? Então, falamos do sacrifício. E aí, Krishna vai falar aqui que para uma alma autorrealizada não existe dever, tampouco atração pelas atividades desse mundo, e o seu único interesse é servir. Então, isso é uma qualidade que é presente nas almas, nas pessoas que alcançam a autorrealização. A pessoa que alcança a autorrealização, que se livra do karma, ela não tem mais nenhum interesse pelas atividades do mundo material. Ela só quer servir Deus, ela só quer fazer ação devocional. Mas mesmo ela não tendo mesmo ela já tendo cumprido com o seu papel, ela já se livrou do seu karma, ainda assim, às vezes ela permanece aqui nesse mundo para orientar outras pessoas. Que a própria orientação é um serviço devocional. Então, como ela só tem interesse nisso, mesmo ela não tendo nenhuma obrigação, ela cumpriu com os deveres dela, materiais, vamos falar assim, ela ainda assim permanece para orientar outras pessoas. Então, isso é uma característica da alma, servir. Até esses dias eu ouvi como que era? Eu vi na internet alguém colocou uma frase muito parecida, falando sobre ser vivo, significa servir, é alguma coisa assim, muito parecida, muito conectada. Assim, a palavra ser vivo tem uma conexão com servir. E aí, Prabhupada fala, Krishna fala que a natureza da alma é servir. Servir Deus. Só que como a gente, inclusive está aqui, a gente leu aqui, se a gente não está servindo Deus, a gente está servindo alguma coisa. A gente vai servir nosso cachorrinho, a gente vai servir nosso companheiro, um amigo, familiares, alguém do trabalho, mas se a gente observar em última análise, estamos sempre servindo. Então essa é uma natureza constitucional da alma, servir. E aí a proposta é usar a natureza da alma para servir o papel dela, servir a Deus. Mas quando a gente fala assim, servir a Deus, não é aquele serviço que a gente tem como base cristã, eu sou um servo de Deus, eu sou recatado, e Deus está lá em cima, se eu fizer alguma coisa errada eu vou ser punida. Não é isso. Esse servir é esse propósito de tudo que você fizer é como um serviço, é uma oferenda. Então, as suas ações todas são pautadas nesse caminho de entender Deus, de se relacionar com Deus. Deus sendo Deus, Ele não precisa de nada. Concorda com isso? Com esse conceito? Mas ainda assim, Ele vem ensinar às pessoas o objetivo da vida, cumprindo os deveres prescritos. O que significa isso? Onde é que está aqui? Aqui, página 69.
verso 22. Vamos falar assim, ó filho de Prita, isso é um nome para Arjuna. Não há trabalho prescrito para mim dentro dos 3 sistemas planetários. Nem sinto falta de nada, nem tenho necessidade de obter algo. E mesmo assim, ocupo-me nos deveres prescritos. E aí ele vai continuar falando que se ele deixasse de se ocupar nos deveres prescritos, a sociedade entraria em colapso, porque não ia ter uma referência. O que a gente entende aqui desse verso? Aí voltando ali no começo, quando eu comecei falando hoje, Deus, às vezes, eles veem ao mundo material uma forma corporificada para transmitir um ensinamento, e mesmo ele sendo Deus, não precisando de nada, no caso, ele veio como Krishna, ele não precisava fazer nada disso. Ele podia instalar o dedo e tudo acontecer. Mas para servir de exemplo para a humanidade, ele corporificadamente cumprir os deveres prescritos. E o que é os deveres prescritos? Foi até o que eu comentei lá no grupo, na resposta na pergunta da Aline. Deveres prescritos são as ações que os Vedas, a filosofia Vedanta, que é o manual de como viver no mundo, o que a gente deve fazer, o que a gente deve agir. Então, os deveres prescritos são como se comportar, o que fazer, tudo que a gente age, os Vedas falam sobre como a gente deve fazer. Então, Krishna, ele foi um fiel seguidor dos deveres prescritos, para que as pessoas olhassem para ele e o olhassem como um exemplo e mantivessem, então, o ensinamento que ele mesmo veio trazer. Tá? Então, Deus não precisa de nada, mas às vezes, por pura misericórdia, ele vem compartilhar o amor, o conhecimento, e ainda assim é uma pessoa exemplar. Vamos lá, ó. Arjuna pergunta para Krishna. Então, ele estava confuso, o que era Buddha Yoga, o que era o Sankhya Yoga, e Krishna começa a falar aqui do Karma Yoga, da ação livre de resultado, e aí Arjuna fala, beleza, tá, mas se eu entendi que eu tenho que controlar os sentidos, por que ainda assim eu não consigo controlar os meus sentidos? Por que eu sou impelido, às vezes, a fazer uma ação contra o meu propósito? Por que às vezes eu vou comer um chocolatinho e não vou oferecer para Deus simplesmente para satisfazer o meu sentido paladar? Sendo que eu sei que eu posso fazer ação espiritual, por que ainda assim eu faço ação não espiritual? É isso que ele pergunta para Krishna. E isso aqui é o cerne do porquê que a gente sofre, tá? Que existe o sofrimento. Aí Krishna vai falar assim. Então Krishna explica que a luxúria é responsável e que ela surge do intenso contato com a matéria, com prazeres dos sentidos. Então isso aqui é bem profundo, porque... vamos lá, página 72, verso 37. A Suprema Personalidade de Deus diz: é somente a luxúria, Arjuna, que nasce do contato com o modo material da paixão e mais tarde se transforma em ira, que é o inimigo pecaminoso que tudo devora nesse mundo. Pulando para o verso 40 da mesma página, os sentidos, a mente e a inteligência são lugares que servem de assento para a luxúria. Através deles, a luxúria confunde o ser vivo e obscurece o verdadeiro conhecimento que ele possui. Então, só vamos entender aqui que é o conceito de luxúria, tá? A gente costuma, a nossa sociedade aqui, a gente entende luxúria como algo relacionado a prazeres sexuais, né? Normalmente, quando a gente fala, nossa, a pessoa tem muita luxúria, a pessoa luxuosa, a pessoa que quer ter muitos prazeres, assim, e normalmente é voltado para essa questão. Eu acho que a questão do marketing, né, pegou essa palavra e enfatizou para isso. Mas a luxúria, ela é entendida como um desejo incontrolável de satisfazer os sentidos. E às vezes luxúria também pode ser assim, a pessoa muito luxuosa, quer coisas ricas, essas coisas assim, né?
Então, isso aqui é um luxo, né? Então, tem esse outro conceito também. Mas a luxúria que está sendo falada aqui, essa propensão a só querer satisfazer os sentidos pessoais. Tá? Então, às vezes a gente escuta assim, nossa, tal pessoa é luxuriosa. Às vezes a gente pensa, a pessoa aqui só quer saber de riquezas, quer ter uma vida sexual super ativa, cheia de prazeres, né? Mas que, em teoria, até interessante observar que é isso, né? Um desejo incontrolável de sentir prazer, de satisfazer os sentidos. E qual é a maneira que satisfaz muito os sentidos? O sexo, né? O sexo é super prazeroso. Então, tem pessoas que vivem, que pautam sua vida nisso, né? O sexo é uma coisa ali que tem que acontecer. E vivo para o sexo. Então, vive escravo do sentido sexual. Então, é um conceito que até dá para entender, né? Uma pessoa luxuriosa, uma pessoa que quer muito ter prazer sexual, mas a luxúria, ela é extrema necessidade de satisfazer os sentidos. E aí, continuando, verso 42, da página 72. Os sentidos funcionais, ou seja, os sentidos do corpo, os 5 sentidos, são superiores à matéria bruta. A mente é superior aos sentidos. Por sua vez, a inteligência é mais elevada que a mente. E a alma, é superior à inteligência. Então, aqui a gente tem uma hierarquia de quem é superior, que nos permite entender que é possível controlar os sentidos. Porque o que acontece? Só para a gente fechar esse conceito de luxúria aqui. Quando a gente vive, então, apenas baseado em satisfazer os gozos dos sentidos materiais, só dá prazer aos sentidos, a gente negligencia toda essa hierarquia de que a mente, a inteligência e a alma são superiores, ou seja, a gente vive escravo dos sentidos. Nossa, eu só vou naquele lugar porque aquilo me dá prazer por causa daquilo. Eu só faço isso porque aquilo dá prazer para a minha visão. Então a gente só fica ali o tempo todo querendo prazer. O prazer tem início, meio e fim, e muito rápido, né? Comer um pedacinho de chocolate ali, deu aquele prazer, passou 2 minutos, já, nossa, quero outro prazer, e vai para outro pedacinho de chocolate. Então essa é a natureza. Tudo que dá prazer aqui, muito rápido e acaba. E a gente, então, busca novos prazeres. A gente está sempre desejando, preciso daquele carro, preciso daquele emprego, preciso namorar com aquela pessoa, preciso daquela roupa, preciso desse status, preciso disso, tudo em função de satisfazer os desejos. Quando a gente entende, então, que a mente é superior aos sentidos, se a gente controlar a mente, ela vai desejar menos, naturalmente, a gente vai ter menos necessidade de satisfazer os sentidos. Nossa, mas como que eu controlo a mente? Ela é muito difícil. Aí a gente entende que a inteligência é superior à mente. Como então que eu uso a inteligência para controlar a mente? Eu estudo, eu leio, eu pratico disciplina. Eu sei discernir o yoga. Eu sei que se eu acordar cedo e manter uma disciplina de todo dia fazer uma meditação, a minha mente vai, aos poucos, se manter mais estável. Então a inteligência é superior à mente. E aí a alma é superior à inteligência, porque às vezes, ainda assim, uma pessoa super inteligente pode se achar o bambambam da história, a última bolacha do pacote. Eu sou super inteligente, ninguém é capaz comigo, eu sou superior a todo mundo. E aí negligencia a existência da alma, que é uma partícula de Deus, que é superior à inteligência. Agora, quando a gente vive, então, em prol da satisfação dos sentidos, a luxúria, essa intensidade de satisfazer os sentidos, ela cega tudo isso. Ela obscurece mente, inteligência e alma. E aí, para se recordar da alma, é difícil. Por isso que tem pessoas que a gente, às vezes, fala, a pessoa, ela escuta uma mensagem de Deus, ou escuta uma mensagem do yoga, e fala assim, nossa, não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo. É uma pessoa que, sabe quando não conecta uma coisa assim, tipo, não tem condução de energia, porque ela está tão distante, tão obscurecido para ela a existência, uma
percepção, uma sutileza da alma, e ela está tão envolta na matéria que aquele assunto não desperta o menor interesse para ela. Então, pessoas que tendem a estar nesse caminho espiritual são pessoas que já estão ali, de vidas após vidas, limpando, purificando essa questão dos sentidos e estão se sentindo mais atraídas pela vida espiritual. É isso. O Krishna explica essa questão de que a mente é superior aos sentidos. Isso. A busca incessante pelos prazeres gera frustração. E em um momento de tanto sofrer, a pessoa passa a indagar sobre a natureza espiritual. Então, o Chandramukha Swami, eu não lembro exatamente onde ele coloca aqui, mas ele fala, acho que é bem no finalzinho até do capítulo. De tanto tentar satisfazer os... Bom, vamos colocar assim, seria interessante se toda ação que a gente faz em satisfazer os sentidos sempre desse certo, a gente ia ser sempre feliz, uma felicidade material, né? Nossa, quero comprar aquele carro. Em um dia, consegui vender uma coisa lá, fiz um trabalho, ganhei 50 mil e comprei o carro. Mas não é assim, a gente rala pra caramba, a gente sofre pra caramba para satisfazer os sentidos. Ainda mais se a ambição for gigante, né? Às vezes a gente está falando de satisfazer no sentido do paladar, que é uma coisa simples, mas a gente tem desejos tão profundos de conquistar coisas, e quanto mais a gente tem, mais coisas a gente quer, que vira então um sofrimento muito grande conquistar essas coisas, dar prazer para os sentidos. E no meio disso tudo tem muita frustração, porque a gente quer, não consegue, se frustra. Então a gente vive para ter satisfação dos sentidos, quando não consegue sofre, e a maior parte das vezes é sofrimento mesmo, porque tudo aqui é difícil. E quando a gente consegue ter um pouquinho de felicidade, ela acaba rápido. Então a gente cansa, a natureza da alma cansa de servir a matéria, e a gente começa a despertar então algum interesse pela vida espiritual. De tanto cansar, de tanto bater com a cara no muro, uma hora de falar, não dá mais. O que eu estou fazendo aqui? Aonde que eu preciso ir? Quero parar de sofrer. E aí é dito que a gente começa a olhar para cima, né? Olhar ali para essa figura de Deus, e aí sim, quando a gente vê uma coisa que é relacionada a Deus, na vida espiritual, aquilo passa a ter um sabor diferente, uma percepção diferente. E aí eu só queria ler com vocês aqui, só para a gente finalizar a minha parte. Página 73 é o segundo capítulo, o segundo... Como é que fala? Parágrafo. Começa em a grande dificuldade. Isso aqui, a gente pode entender que é o resumo da nossa existência aqui. Tá? A grande dificuldade de ser corporificado, a grande dificuldade do ser corporificado é que ele está viciado em satisfazer os sentidos e confunde o prazer ilusório dos sentidos com a verdadeira felicidade. Devido ao mau uso do seu livre-arbítrio, ele veio a este mundo material exclusivamente para tentar ser feliz, independente de Deus, passando a habitar um corpo material específico, recebendo da natureza material um tipo específico de sentidos: mente, intelecto, ego, materiais. Ele se esquece da sua natureza eterna, da sua natureza espiritual eterna, e cai nessa condição ilusória. Por ter abusado da sua independência parcial, ele é forçado pela influência da luxúria a permanecer absorto em atividades de gozo dos sentidos. Como esta criação material, projetada pelo Senhor de uma maneira que nenhum ser vivo conseguirá satisfazer por completo as suas propensões de gozo material, cedo ou tarde todos irão acordar para a vida espiritual, pois a constante busca infrutífera do gozo dos sentidos gera frustração, e a frustração leva a pessoa a indagar sobre a sua verdadeira natureza espiritual. Então é isso que eu acabei de comentar com vocês. Nunca vamos estar satisfeitos. Isso é uma qualidade da natureza material. Por mais que a gente queira satisfazer
os nossos sentidos, eles nunca vão estar satisfeitos. Às vezes a gente trabalha, luta para conquistar alguma coisa que é super difícil, que leva anos, a gente conquista, aí você fala, nossa, agora eu estou realizado, cara. Consegui comprar um carro novo, era o carro dos meus sonhos, agora eu não preciso de outro carro, eu estou bem, não tenho outros desejos, já realizei minha meta. Estou falando de metas materiais, tá? Aí conquistou, aí desfruta daquele gostinho do carro, tudo. Passa algum tempo, surge outro desejo, a gente vai atrás de novo. Então, a qualidade da natureza material é que a gente nunca vai conseguir satisfazer 100% desses desejos. E sempre vamos cair em frustração. Então, aí Krishna adverte a gente, espiritualiza a sua ação, você se livra dessa... Primeiro, você não sofre de ansiedade com resultados, age sempre com desapego, foi isso que ele ensinou no segundo capítulo, e age sem a intenção de satisfazer os seus sentidos. Ah, mas se eu quero comer a comida saborosa, oferece o alimento a Deus e come o alimento espiritual. Vai sentir o mesmo sabor, só que livre da reação e ainda purificando a sua consciência. É profundo? É profundo, eu sei. A gente está falando de Deus. Deus é uma natureza não exata. A gente não tem como afirmar nada sobre Deus. Mas é dito que os Vedas são revelados de forma descendente, né, de cima para baixo, ou seja, de Deus vem no coração das pessoas e esse conhecimento surge em grandes pessoas que são espiritualizadas e às vezes ainda assim Deus próprio vem a esse mundo para trazer o conhecimento. Então o que a gente sabe sobre Deus é o que as escrituras mais antigas do mundo falam acerca dele e a gente tenta então a partir disso, a partir desses ensinamentos interpretá-lo, mas ele não é exato, né? Então é difícil, é profundo, é um tema delicado, a gente cresceu cada um com uma crença específica e escutar umas coisas assim pode ser chocante para alguns, não sei, mas a gente está falando de Deus universal, a gente não está falando de particularidade de religião, né? A gente está falando da espiritualidade. Então é isso, a gente estava falando no comecinho, ler, reler, tentar entender. Eu li o Bhagavad Gita pela primeira vez em 2007, 2008, ou seja, tem um pouquinho mais de 10 anos que eu estou lendo e relendo, e lendo agora, para estudar com vocês, parece que agora está caindo a ficha para mim, sabe? Nossa, é isso aqui então que eu não entendi lá naquele começo e tal. É isso, nossa vida, para a gente, 100 anos é muito, mas para o mundo que já viveu milhares de anos não é nada, né? Então, é isso, é ir trabalhando na gente, olhar para esse conceito, ver o que faz sentido para você, se for interessante, tentar aplicar na sua vida, né? Nada aqui está sendo imposto, é uma propagação de conhecimento. Beleza? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Mariana, pode falar, à vontade. Oi, gente, bom dia. Realmente, assim, bem profundo, né? Lendo cai umas fichas, aí você trazendo cai outras, e bate em lugares e crenças e visões de mundo, né? E uma delas que tá bem difícil de eu conseguir fazer a digestão é quando traz na página 68 sobre, no finalzinho, assim, uma das últimas frases, que a violência pode ser usada, especialmente quando ela é necessária para impedir uma situação de violência ainda maior. Uhum. Fico pensando, tipo, será mesmo, né? Trazendo para o contexto da nossa sociedade hoje em dia, em que isso pode justificar meios para atingir uma violência ainda maior. Então, assim, eu fiquei remoendo bastante isso, passei por vários lugares, mas me atravessou, assim, né? Essa frase, assim, eu queria escutar um pouquinho de você, qual o entendimento e de quem mais quiser compartilhar também. Isso não pode ser levado ao pé da letra, né? Ainda mais no nosso contexto aqui, da nossa sociedade. Então, tudo aqui tem que ser conversado, com calma, com tranquilidade, nada é algo assim, como fala a palavra? Não é palavra última, né? A gente tem que atualizar para o nosso contexto, isso é super importante,
porque senão gera a possibilidade aí de fanatismos, e isso caminha para lugares obscuros, né? Então, a gente vai entender esse ponto especificamente de que a violência, às vezes, ela é justificada para prevenir outras violências, no contexto geral da Bhagavad Gita. Porque, nesse aspecto em si, 5.000 anos atrás, quando essa guerra aconteceu, ela só aconteceu porque estava se dividindo uma família ao meio, e uma tinha direito de governar por direito, e a outra estava usurpando esse direito. Só que essa família que estava usurpando, a intenção deles era completamente maligna, completamente assim, pautada fora dos deveres prescritos, né? Então, entendia-se que toda uma civilização ia cair em sofrimento, o que a gente leu aqui no início da Bhagavad Gita. Então, quando a gente lê ali que uma violência é justificada para não ter mais violência, dentro desse contexto da Bhagavad Gita, é que aquela guerra era necessária acontecer, pessoas iriam morrer, mas para evitar que uma família ali disruptiva, né, que tinha intenções malignas, governasse. Então, dentro deste conceito, isso aconteceu. Essa violência, essa guerra, essa foi necessária para evitar uma violência ainda maior. Só que aí a gente vai ver o que Krishna falou, que tudo o que aconteceu ali era por vontade dele, para que essa mensagem fosse transmitida, e que aquelas pessoas que morreriam ali, na verdade, elas iriam ser beneficiadas, ele mesmo ia dar uma bênção para elas não precisarem mais nascer. Então, todas as pessoas que tiveram participação nessa batalha iam ser beneficiadas. Mas no contexto do dia a dia de hoje, a gente tem que ponderar muito bem isso. Porque, ainda assim, se a gente vê uma violência, por exemplo, uma mulher sendo violentada ali na rua, a gente não vai agir. A gente vai chamar a polícia, obviamente, a gente vai recorrer aos meios mais possíveis possível. Mas se não for possível, ainda tem que ser uma ação de extrema urgência naquele momento. Você utilizaria de violência para proteger uma pessoa indefesa contra o agressor? Vamos dizer assim, o cara está armado, está ameaçando tirar a vida daquela pessoa. Vou colocar um exemplo hipotético aqui. Se você tivesse uma oportunidade, se tivesse um pedaço de pau, alguma coisa que você conseguisse desmaiar aquela pessoa num golpe, para evitar que outras pessoas se ferissem, você utilizaria da violência para causar menos violência? É um assunto delicado da gente se discutir. Mas se você não fizer nada, pode ser que aquela pessoa morra, outras pessoas morram. Então, em alguns casos muito pontuais, que tem que ser observado com bastante cuidado, em certa forma, a violência, ela acaba prevenindo mais violência. Tá? Não que isso aqui seja um incentivo à violência, tá? Pelo amor de Deus, mas é algo que tem que ser digerido com muita sabedoria. Consegui clarear um pouquinho, Mariana? Sim, é que me leva para um lugar de que a gente vem fazendo isso ao longo da nossa sociedade há muitos e muitos anos, né? Será que tem uma forma diferente da gente reagir a essas situações que não seja por meio de uma violência, né? Então, os exemplos que você trouxe, o ímpeto, o impulso, né? Ali o instinto é do tipo, eu vou para cima, eu vou defender essa pessoa, custe o que custar. Mas assim, será que tem outras maneiras da gente abordar essa situação que seja através do amor e não da violência? E acho que assim, na hora, no momento, no calor do momento, é muito difícil trazer esse discernimento. Mas acho que quando a gente está aqui num espaço seguro, né, me dá vontade de elaborar quais outras possibilidades. Pelo menos assim, o contexto que eu posso colocar para você da minha experiência pessoal, do que eu venho estudando, o melhor caminho de não se usar a violência é propagar o amor mesmo. Ou seja, através do controle dos sentidos, através do serviço devocional, através do seu exemplo como pessoa, ajudando outras pessoas a entender isso também, a gente faz com... pelo menos a intenção é que a violência diminua. Se todas as pessoas da nossa comunidade tiverem esse mesmo propósito,
de entender o serviço devocional, a violência, naturalmente, ela vai ser diminuída. Né? Então, sei lá, atualmente, eu não tenho essa natureza, existem profissionais pensados para essa questão da violência, do comportamento humano, o próprio governo tem, né, uma secretaria de segurança, assim, existem inúmeras palestras que podem falar da forma prática como a gente evitar a violência, né? Certamente isso tem que ser debatido na nossa sociedade. Agora, esse conceito aqui que foi abordado, estou trazendo para dentro da ótica da espiritualidade, tá? Porque na prática, realmente, em tempos que a gente vive hoje, é muito difícil. Todo mundo é agressivo. Eu moro no centro da cidade. Todos os dias, na frente da minha casa, eu moro no Mercadão ali. Todos os dias tem uma briga. Tem gente xingando o outro. Ontem não foi diferente. Teve porrada, enfim. Violência está em todo lugar. Violência, com mais violência, só gera mais violência. Isso é fato, né? Mas ainda assim, é só uma perspectiva dentro do campo espiritual para a gente perceber que em alguns casos isso pode acontecer, mas inclusive eu posso até trazer outros temas, inclusive eu posso tentar pesquisar outras visões dentro desse campo espiritual mesmo, para a gente abordar esse tema e mando lá no grupo. Beleza? Maravilha, gratidão. Imagina. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa para a gente encerrar aqui? Não, eu tenho notado aqui essa questão dela, que ela falou muito precisa mesmo. Era a página 68, essa questão da violência que ela falou, que eu coloquei aqui. Em quais situações se justificaria isso hoje? Realmente também fiquei com essa mesma inquietação dentro de mim. Na verdade, o Chandramukha Swami, ele vai falar para o Leandro, para quem não ouviu, o Leandro tinha a mesma dúvida da Mariana. Hoje, a gente pode entender que violência é você privar alguém de um conhecimento espiritual. A maior violência que você pode fazer contra alguém é privar ela de se libertar. Se você tem acesso a isso e por algum motivo, intencionalmente, você não compartilha, você não dá acesso a alguém a isso que você conquistou, isso é a maior violência, porque tratando do conhecimento espiritual, todo mundo, se a gente olhar para o conhecimento espiritual, olhar para Deus e falar, não, isso aqui realmente é a meta da vida, por que eu não faria isso? Todo mundo gostaria de se entregar a Deus. E se você tem essa ferramenta para uma pessoa que está em ignorância e não conhece isso, e você priva ela disso, é a maior violência possível. Então, uma forma de evitar a violência, para a pessoa que está em ignorância, ela vai cometer atos violentos, porque ela está pautada na luxúria, no prazer dos sentidos, ela quer roubar alguém para ter prazer com aquilo. Então, se você usa a espiritualidade como uma ferramenta para que ela saia daquela escuridão, daquele ponto de ignorância, você está utilizando esse contexto para evitar uma violência. Então, eu acho que nos dias de hoje, utilizar o conhecimento espiritual em prol da não violência é muito pautável, assim, muito positivo. Os deveres prescritos são os mesmos para todo mundo. Para cada pessoa, você tem um dever prescrito específico para você que é o seu propósito. Leandro perguntou se os deveres prescritos são iguais para todo mundo, ou se existe um para cada pessoa. Não, eles são iguais para todo mundo. Por exemplo, a gente pode colocar aqui, amar a Deus sob todas as circunstâncias. Isso é um dever prescrito para todas as pessoas. Não vai ter distinção. Todo mundo vai amar, mas você vai poder amar do camarote e você não, vai ter que amar ali da pista. E o outro ainda vai poder amar a Deus ali do ladinho dele, em cima do palco. Isso aí é injusto, né? Então, o dever prescrito é o Dharma, o Sanatana Dharma, a meta última da vida. Então, as pessoas se ocupam nos deveres prescritos para atingir esse resultado. Então, é o mesmo, porque todos somos iguais em essência como almas. Então, se todos somos iguais, os deveres prescritos são iguais para todas as pessoas. Quem são os semideuses?
Tá. Em Deus, e aí ele fala em semideuses. O Leandro perguntou quem são os semideuses. Vou falar bem resumido, porque a gente já esgotou o nosso tempo, e isso a gente vai ver isso mais para frente. Semideuses são entendidos como... imagina assim, o nosso governo tem o presidente e tem as secretarias, e cada secretaria tem o seu secretário ali, né? Então vamos entender assim, que na regência do mundo existe Deus como governante máximo, e ele tem os seus secretários, que são os semideuses. Então tem o semideus responsável por mandar chuva, que é Indra. Tem uma semideusa que é o próprio planeta Terra, Bhumi. Tem um semideus que é responsável por ter vento. Tem o semideus que é o responsável pelo fogo, pelo calor. Então são personalidades com algum cargo executivo, dotadas de poder espiritual a comando de Deus para que esse mundo exista. E aí existem os humanos que não têm essa qualidade dotada de poder, porque estão nessa categoria humana, mas todos são almas, todos são iguais, mas estamos em corpos diferentes. Depois a gente aprofunda nisso. Mas é basicamente isso. Então, são pessoas administrativas com uma potência espiritual para fazer o mundo acontecer, gerar e fluir. Beleza? Tranquilo aí, chat? Estou gostando desse negócio aqui de chat, do meu canal, de deixar o like. Estou ficando luxurioso, está dando prazer dos sentidos aqui. Turma, vamos encerrar aqui a nossa prática. Acomoda a sua coluna, fecha os seus olhos, une as suas mãos na frente do tórax. Agradeça essa oportunidade de mais um dia tentar ser melhor do que o outro, se aprofundar, descobrir sua natureza, realmente ser alguém melhor. Que esse nosso estudo possa frutificar e a gente possa colher os frutos dele. Em honra a isso, nos saudamos. Namastê. Então, leiam o capítulo 4, que a semana que vem a gente conversa. Beleza? Valeu, obrigado. Tudo de bom para vocês aí. Feliz Dia das Mães. Bom final de semana. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Olha o Telzão aí, tá com a Breila.